E aí, pessoal, vamos tratar também das finanças do Grêmio, porque esse é o momento de fazer isso. E por que que o Grêmio precisa obrigatoriamente olhar para esse papelzinho aqui, que mexe e que tem os salários dos jogadores? Exatamente. O que que representa esse salário e o que que pode ser feito para o Grêmio evoluir a partir desta nova realidade do futebol brasileiro. Os salários, temos aqui todos informações que machucam, que são pesadas, outras nem tanto, mas que a gente precisa tratar e nós vamos tratar com toda a responsabilidade. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Folha do Grêmio, 12.610, sem Caio Henrique, com comissão técnica. Essa é a folha. Lembrando que eu não vou aqui citar salário nominal de jogador nenhum, tá? Não vou fazer isso, acho que o salário cada um compete. O que nós vamos falar em bloco e dentro de algumas situações, naturalmente, fazer algumas contas aqui para a gente chegar num ponto importante. Mas a gente precisa, de certa maneira, tocar nisso. Eu peguei algumas ideias aqui para a gente colocar. Jogadores reservas que ganham muito, jovens jogadores, que tipo de remuneração tem, os principais jogadores, mas eu não quero citar nominalmente nada, porque isso aqui não diz respeito também, e aí a gente mexe com a individualidade das pessoas, e isso não é legal. A gente está falando aqui, basicamente, do contexto do Grêmio e do que pode ser feito para a evolução do próprio Grêmio, nada relacionado aqui a individualizar salários, algo que muitos fazem, mas que eu particularmente não gosto muito de fazer. Então, 12.610. Estima-se que um clube de futebol, na nova realidade, vai precisar baixar 30%. 30% de 12 milhões, nós vamos ter que pensar isso em cima de 4 milhões de queda no investimento em futebol, no investimento em folha de pagamento do departamento de futebol profissional. É pesado, né? E aí a gente diz, pô, muito pesado, César, como é que vai fazer para baixar 4 milhões? Por incrível que pareça, não é muito pesado. Nós temos só em jogadores reservas, Paulo Vitor, Júlio César, David Braz, Orejuela, Luciano, Tassiano, Thiago Neves, considerando também a reserva, jogadores que ganham muito e que por aí já resolveria esse problema de 4 milhões. Não chega a 4 milhões, mas considerando a venda do Everton, que é um jogador muito bem valorizado dentro desse grupo, chegaria nos 4 milhões. Né? Nós temos, por exemplo, dentro dessa linha de reservas absolutos aí, nós temos jogadores que ganham acima de 250 e muitos que ganham acima de 350. Basicamente acima de 300 mil reais. Reservas absolutos. Então, a gente começa por aí a tentar entender. Tem jogador até fora do grupo que ganha mais do que 350. Fora do grupo, treinando separado. Então, treinando separado no sentido de não ter nenhum tipo de aproveitamento. Nós temos algumas distorções nesse sentido. Os jovens, por exemplo, todos eles ganham abaixo de 100 mil reais. O que é legal, porque é o sinal dessa progressão que o Grêmio está fazendo. Os confirmados ganham mais. Já estão num outro nível de contrato. Os que estão, vamos dizer assim, em processo de confirmação, ganham ainda abaixo de 100 mil reais, o que é legal dentro desse processo de crescimento do Grêmio. Eu considero, inclusive, o grande acerto dessa linha aqui que a gente vê é exatamente a forma como o Grêmio valoriza os jovens jogadores, o tipo de crescimento que eles têm. Naturalmente, os 4 mais valorizados, Everton, o Matheus Henrique, o PP e o GPR. O que está certo. Os outros estão ganhando espaço ainda e vão lá evoluir. Os principais salários são as estrelas do time, a gente sabe, o Jeromel, o Kahneman, o Michael, são os principais nomes e principais salários, o que eu considero muito, muito interessante que o Grêmio desenvolva isso. Então, aonde está, aqui me parece, a questão envolvendo uma solução para o Grêmio? Tirar os reservas que ganham muito. São eles, o Orejuela, o próprio Thiago Neves, o Luciano, o Paulo Vitor, o David Braz, o próprio, talvez aí uma avaliação em cima do que pode se fazer com jogadores como o Tassiano. Me parece que é por aí a discussão, naturalmente o André, é por aí a discussão para começar
a tentar solucionar, cortar na própria carne. Talvez essa seja a grande questão. O Grêmio precisa, de alguma maneira, tentar rescindir esses contratos para ter esse alívio. Ah, vai conseguir fazer isso? Não, não é fácil, mas às vezes é melhor vender, se por acaso sair o negócio contra o Everton, com o Everton, vender, reequacionar isso, baixar o custo médio do clube para a partir daí voltar a sobreviver. Não vai ser fácil, mas essa é a solução para os problemas do Grêmio neste momento. O presidente Romildo precisa dar 3 passos para trás e voltar a ser o presidente Romildo lá do início de 2015, quando tirou o Moreno, tirou o Barcos, foi muito criticado e fez esse Grêmio gigante que a gente aplaude todos os dias. Essa é a solução para o problema. A solução está aqui. Não é tentando mudar o curso da roda, não. É cortando na própria carne. O presidente Romildo precisa andar de fato 2 passos para trás. Vamos ver se ele vai fazer isso, mas fica evidente que com isso aqui não vai sobreviver muito tempo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Às vezes a pauta não é legal, mas a gente tem que vir aqui falar.